E eu vou estar então falando hoje sobre as energias potenciais de 2020, que eu vou começar agora. Então eu vou mudar para vocês verem meus slides também, tá? Que é uma forma de a gente ficar mais claro tudo que eu vou estar falando, tá bom? Então, essas são as energias potenciais de 2020. É uma coletânea de algumas coisas que eu, palestras e coisas que eu tive vendo e lendo, que eu faço para mim. O ano passado eu fiz para mim também, e passei para todo mundo. E aí eu resolvi repartir, porque eu acho legal a gente saber de algumas potências, quer dizer, algumas energias que a gente pode lidar com no passar do ano, né, e entender como é que nosso ano vai gerar. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa saber é que o ano é um ano de Sol. O regente do ano é o Sol. E o que quer dizer isso, né? O Sol é o astro maior, né? A gente está em volta, nós e todos os planetas em volta dele. E, portanto, toda essa luz que ele coloca, né? Vai trazer duas coisas. Uma, a gente vai conseguir iluminar, colocar para frente, colocar as coisas, ativar as coisas que a gente determinar. Mas também, da mesma forma que toda vez que vem luz, vai aparecer mais sombra, né? Então, esse ano de 2020 é um ano que vai aparecer muitas sombras, vai aparecer as nossas sombras, mas vai aparecer várias outras sombras, seja no campo de política, de religião, toda essa coisa muito armada, que tem muita coisa escondida, vai aparecer muito, porque o sol veio iluminar todas as coisas, os cantinhos todos. Então, da mesma forma que ilumina, também projeta uma sombra maior. Aquelas pessoas que estão bem, que se cuidam e tudo mais, o que acontece? O sol transpassa, a luz transpassa nela, não é uma barreira, não é uma coisa bruta ainda. Então, essas pessoas que vêm se trabalhando, que vêm se cuidando, elas não vão estar com uma sombra muito pesada, não vai aparecer uma grande sombra, por quê? Porque elas já estão se trabalhando, né? Agora, aquelas pessoas que são muito brutas, no sentido de não trabalhadas, não se cuidam e tudo mais, a tendência a mostrar todos esses calabouços, esses porões, essas coisas não muito claras é muito grande. Isso como sociedade, né? Porque o sol tá para a sociedade toda, né? Para o planeta, mas para as pessoas também. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar passando para vocês, para cada signo, e depois eu vou fazer a numerologia, depois eu vou falar também do ano chinês. Para cada um existem tarefas, digamos assim, que vai estar mais apropriado, vai ter uma energia maior para você trabalhar com elas, né? Então, assim, lembrando que o Sol é o regente, mas ele vai estar regendo com uma força muito grande de Capricórnio, que é 4 patas no chão, que é teimosia e tudo mais. Então, da mesma forma que a gente vai estar iluminando as coisas, a gente vai precisar, por exemplo, toda a parte de trabalho, toda a parte de coisas concretas vai estar sendo ajudada pelo Capricórnio, né? Então, a gente pode trabalhar, priorizar áreas, né, de colocar, tomar decisões e as coisas acontecerem se a gente se organizar, e isso o número 4 vai falar muito, se a gente tiver mais claro o que a gente quer. O grande problema da maioria das pessoas é que elas não sabem o que elas querem. Então, toda energia que vier, e vai vir muita, não necessariamente vai ser usada, porque ela vai estar dispersando, que é um dos grandes problemas do ano, né? Então, sob a regência do Sol, a gente realmente pode ser um ano muito bom, né? E a gente precisa tomar cuidado com os excessos, né? De tudo. Não só o sol vai dar muita luz, mas ele também pode nos queimar, né? Então o que a gente fizer precisa ter uma certa harmonia, certo? E eu tô vendo que o slide para vocês não mostra completo, mas eu vou estar falando o que é necessário falar também. Certo? Não sei por que o slide hoje não tá aparecendo como eu gostaria e vocês merecem. Mas boa noite a todos. Ainda não tive nenhum comentário, mas vamos lá. Então, pro ariano, né, para quem é de Áries, ele tem a casa 10 sendo regida, né, no sentido de o que ele deve trabalhar mais, né? Então, é profissão, é a carreira, é a fama, é o prestígio, é o reconhecimento. E com que ideia, né? Com a casa 5, que é o quê? Que representa hobbies, divertimento. Então, pro ariano, ele precisa buscar prazer ou gostar do que ele vai fazer profissionalmente ou na carreira dele. É ir em busca, é se lançar na parte das coisas que gosta de fazer, certo? Já o taurino vai estar a casa 9, sendo bastante vinda, né?
bem forte, que é a casa que representa filosofias, religião, ensino superior, diz respeito a viagens longas, relação com o estrangeiro. Então, o que, que o taurino precisa ver, né? É essa parte do que ele internamente busca, né? As buscas internas, que vai estar representado muito dentro da sua própria família, da influência dessa família. Então, como é um processo de iluminação, de limpeza, para o taurino, vários conceitos que ele vem trazendo de família, que talvez não seja o que ele acredita, mas ele segue, porque a família segue, ele talvez quebre isso, talvez venha à tona se realmente aquela religião é o que ele gosta, ou se aquela espiritualidade, se aquela forma de ver as coisas é o que ele gosta, ou se ele está preso a um processo de família, talvez ele consiga romper se ele quiser. Tudo depende de quais são as coisas. Então, por exemplo, essas casas que eu tô falando, que eu estou dizendo o que elas representam e tudo mais, significa muito um processo de qual a tendência para esses signos, né? Não é lei, você pode fazer um mapa e tudo mais para saber melhor sobre isso, mas o que eu quero dizer é que a tendência dos taurinos é rever, tanto quanto dos arianos é rever essa questão profissional e dar um foco, do taurino vai ser toda essa questão de ensino superior, de religião, de conhecimento, e uma busca disso não como rompimento, mas talvez como entendimento sobre o processo familiar. Já o geminiano é casa 8 e casa 3, né? É a maneira com que ele lida com as posses, não só dos outros, mas as dele também. Então é um momento que ele pode ter até mais posses e tudo mais, mas ele vai precisar saber lidar com isso, não se perder no processo, né? E aí tá ligado a todo o vínculo familiar, a pequenas viagens, a expressão, a comunicação. Então, para ele conseguir lidar melhor com esse processo financeiro, ele precisa lidar melhor com a relação dele, com o vínculo dele, em relação a todos que vivem à volta dele, né? Daí agora a gente vai então para Câncer, né? Casa 7 e casa 2. Casa 7 descreve parcerias conjugais, os relacionamentos de maneira geral, né? E aí o que acontece? Tanto para ele se relacionar, encontrar alguém, mas pode ser parceria, pode ser sociedade, tudo mais, né? Mas como ele lida com as posses também, que é casa 2, é a capacidade de ganhar dinheiro. Então, a ideia, o que ele precisa trabalhar é as parcerias, sejam conjugais, de negócios, não importa, e saber lidar com o dinheiro sobre isso. Então, essas duas casas são as coisas que vão estar movendo em Câncer. Então, pode ser um ano excelente se ele tiver um foco do que ele quer, né? E puxar boas parcerias e tudo mais para isso acontecer. Já o Leão, né? Casa 6 e casa 1. A casa 6 representa o dia a dia de trabalho, saúde e hábitos, o cotidiano de maneira geral, né? E a casa 1 é a identidade, a personalidade, como as pessoas veem ele. Então, vai estar sendo estampado, está sendo clarificado, digamos assim, todas as questões de trabalho para ele, que pode até surgir a promoção, um novo trabalho, novos desafios, mas como ele se mostra nisso, é a maneira que ele se mostra, o leonino, que vai gerar para ele essas condições de crescer nesse ano, né? Já o virginiano, que é casa 5 e casa 12, é a representação de, a 5 já caiu para o Áries, né, como ideia, que é gostar do que está fazendo, é representar hobbies, divertimentos e romances, mas já a casa 12 é a saúde mental, é o trabalho do inconsciente coletivo, é toda a parte oculta dentro de si. Então, para o virginiano vai vir várias coisas que ele precisa se trabalhar, no sentido que ele vem carregando, e que para ele poder viver de uma forma mais feliz, digamos assim, ele precisa trabalhar essas áreas, né? Já o libriano é casa 4 e 11, né? A casa 4 é o lar, é as raízes, a família, é a influência da família de origem, né? Todos os padrões, vamos chamar assim, que o libriano traz, ele vai precisar fazer uma seleção, desapegar, eu acho que seria a palavra mais chave para o libriano, que seria o que ele precisa desapegar, o que serve para ele em relação a grupos, a ensinamentos da família, a tudo que ele toma como verdade até agora. Nesse ano vem tipo assim, bom, vamos fazer uma seleção, porque ele não fazendo essa seleção, ele vai
tá com muito desperdício, com muita dispersão. Então ele precisa começar a focar o que realmente essas família, as influências, o lar, essas coisas são uma âncora ou são uma ponte para as coisas que ele quer. E fazer essa seleção. E o Libriano tem muita dificuldade de tomar decisões, tá? Muita dificuldade. Então isso é um processo que ele precisa rever na vida dele. Já o Escorpião, que é a casa 3 e casa 10, é o ambiente que a pessoa vive, né? O vínculo com família de maneira geral, irmãos, tios e tudo mais. E pequenas viagens, né? Então essas coisas que vão estar sendo mexidas pro escorpionino, né? Como ele se relaciona com as pessoas à volta dele. Mas a vida pública dele, a fama, o prestígio, o reconhecimento. Então é como se ele precisasse rever toda essa questão de vínculo familiar e com as pessoas à volta dele, né? Para que ele possa, de alguma forma, crescer, se promover, né? Porque às vezes a gente tá com tantas coisas penduradas na família que na hora que a gente vai vir para fora, vem todas aquelas crenças negativas, que não serve, não presta, não isso, não aquilo. Então, o escorpião vai precisar iluminar essas coisas, essa bagagem que ele está carregando, para que ele possa transpor e chegar a um processo de sucesso nas coisas dele, né? Já o Sagitário, a casa 2 e casa 9, 2 representa muito o que pertence à pessoa de forma como ela lida com as suas posses, né? Casa 2 é de touro, né? Então, suas posses, a questão de posse pode ser o corpo físico, a casa, dinheiro, como é que ele lida com a segurança na vida dele, né? E a casa 9 é da filosofia, da religião, né? Das viagens longas. Então, é como se Sagitário tivesse que balancear agora como ele tá apegado ou não às coisas, o que ele... se ele tem as contas pagas ou tá tudo meio misturado. E entender que isso tem a ver também com a espiritualidade, porque algumas pessoas pensam que espiritualidade é só rezar, é só meditar e coisa parecida, e espiritualidade é uma conexão com tudo. E a parte que mais física é a materialidade. Então, Sagitário vai estar entre o material e o espiritual esse ano, né? E as coisas que vão estar vindo e sendo mostradas são essas. Então, é bem importante que o sagitariano se dê conta do que ele precisa trabalhar para ele não ficar entre uma ou outra, né? Que ele possa equilibrar as duas coisas. Já o capricorniano, né? A casa 1 e 8 significa identidade, casa 1, né? Como ele se mostra ao mundo, como ele se vê, né? E a casa 8 é a maneira como lida com as posses dos outros, né? E como ele partilha ou compartilha suas próprias coisas. Então também é um ano que pode vir heranças, morte, regeneração, no sentido de... O Capricórnio é muito ligado normalmente à matéria, né? A trabalho. Então, nesse ano, para ele tem a questão de como ele lida com isso, no sentido do que é dele, né? Como identidade, como as pessoas veem ele, né? Muita gente vê um capricorniano de muito trabalho, até frio. E, na verdade, ele precisa saber se ele quer mudar isso ou não, porque daí seria o ano para ele lidar dessa forma e chegar a um processo diferenciado, né? A Nilva chegou, entrei agora, queria ver o signo de Leão. Depois você revê, Nilva, porque eu não vou voltar, porque eu tenho muita informação ainda para passar. Eu tenho numerologia, o ano do rato, uma série de coisas. Então depois tu vê antes do que eu tava falando, tá bom, Nilva? O aquariano é casa 12 e casa 7 que ele vai estar trabalhando, então toda a parte de inconsciente coletivo, tudo que ele tem de bloqueios vai vir para fora, né? E aí na casa 7 as parcerias. Então, as parcerias nesse ano para aquário é que vão ajudar ele, mas as parcerias boas, não é qualquer conhecido, aquelas pessoas que conseguem te ouvir, ou conseguem falar a verdade para ti, ou conseguem te dar uma dica. Essas são as pessoas que você deve buscar esse ano, aquário. Porque vai vir muita coisa de inconsciente, tipo assim, o que eu tô deixando de lado, o que eu não tô fazendo por mim. Então é importante que você possa trazer para você uma outra parcerias, pessoas realmente que fazem a diferença, né? E lembra que a casa 7 é relacionamentos, né? Então seja de sociedade, seja de casamento, seja o que for, no sentido dessas parcerias é que vão te ser o espelho, então busque boas parcerias. E peixes, o último signo, é casa 11 e casa 6, né? A 11 envolve a turma da pessoa, grupos, quer dizer, essa pessoa social, então ela tem 500 mil
amigos, sei lá, no Facebook, e ela talvez tenha que fazer uma seleção. O que que é amigo, realmente, que a maioria, de repente, nem conhecido é, que é uma tendência do pisciano, é ser queridinho com todos, né? E aí daqui a pouco ele tá perdendo um monte de tempo com um monte de coisa e que talvez ele precise controlar, porque a casa 6 representa rotina, né? O dia a dia, a saúde, hábitos. Então, muitas vezes o pisciano vai estar deixando de se cuidar em função de estar cuidando dos outros ou sendo querido para os outros, e as coisas vão deixar de serem claras e importantes para elas. Então, essas são as tendências para cada signo, para quem chegou agora, que nem a Nilva, a Glaucia e tudo mais. Dê uma olhada depois nos outros, depois que a live vai estar gravada, para que vocês possam ver, porque se eu voltar a cada signo, quando as pessoas estiverem entrando, eu não consigo falar tudo que eu quero. Então, eu já estou falando meio rápido, para ver se eu consigo falar tudo que eu quero, certo? Então, vai estar gravado e daí vocês podem voltar no ponto que vocês quiserem. Certo? E eu vou seguir agora, falando um pouquinho do ano no sentido de numerologia. É um ano 4, né? Deixa eu só ver como é que vai ficar no vídeo. A Nilva, entrei agora, queria ver se tá lá. A Nilva tá bem, querida. Beijos, beijos, Nilva. A Glaucia também, Glaucio, seja bem-vindo também. Então, o ano 4, né? A gente precisa, eu vou explicar algumas coisas sobre os números primeiro. Primeiro, os números pares são números que são mais sólidos, a gente coloca e mede, balança e coisa parecida. E os números ímpares são anos de mais eletricidade. Então, ano 1, 3, 5, 7, 9 são de maior movimento, certo? De mudanças. Já ano 2, 4, 6, são ano 8, são anos de equilíbrio no sentido de tudo que a gente agitou no ano anterior, ímpar, a gente vai medir e a gente vai tentar organizar, certo? Então, esse é um ano 4. Um ano 4 é de estabilidade material, é de credibilidade profissional, familiar. A gente vai ter muito mais consistência nas coisas, certo? É um ano de se vender, de se promover, de crescer no trabalho, de crescer em projetos, mas você precisa se organizar, você precisa definir objetivos, você precisa saber para onde você está indo, porque senão, se você não sabe para onde você está indo, não importa que a energia seja muito boa, porque o ano 4 é o ano para todo mundo, mas se você não sabe para onde está indo, então não adianta ter toda essa energia boa. Então, botar os pés no chão e descobrir o que você quer para você poder se planejar, para você administrar, executar as coisas que você quer, é muito bom, um ano 4, tá? Esse ano 4 é um ano geral, todo mundo vai ter um pouco dessa energia do 4. E depois eu vou estar falando a energia de cada um, vou ensinar vocês a calcular o ano de vocês. Então, ele está ligado o ano 4 à limpeza, então a maioria e aí combina com a questão do sol, né, porque o sol vem iluminar, mas vem mostrar o que a gente quer e o que a gente não quer, né, o que precisa ser mexido, trabalhado e melhorado. Um ano 4 é um ano de limpeza, de ordenamento, a gente realmente consegue trazer as coisas de para fora, né, no sentido de é um ano universal e ele predispõe você a analisar a pormenor e cada uma das coisas e as responsabilidades que cada um tem. Então, é um ano que a gente pode se ajudar muito, um ano 4. Isso é um ano geral. Então, agora eu vou explicar para vocês como a gente calcula o próprio ano, tá? Deixa eu só mudar o slide, vai levar um pouquinho de tempo para chegar para vocês. Oi, Edna, seja bem-vinda também. Eu vou estar explicando então agora como que a gente calcula o ano pessoal. Eu tô vendo que o slide não está tão bom. Então, a primeira linha que não está aparecendo aqui assim para vocês é o ano pessoal indica um determinado ano que irá afetar cada pessoa. Aí depois tem o que aparece aqui assim no coisa mesmo. Então, o que acontece? A gente tem o ano geral, que é o 4, e a gente tem o ano de cada pessoa. Qual é a energia que essa pessoa tem para trabalhar neste ano. Então, como é que a gente faz? Ali, assim, tem um exemplo, tá? Por exemplo, o ano, eu tô passando a setinha, tá? O ano de 2020 é um ano 4, né? Calcula o 2, 0, 0, o 2 mais o 0, então dá 4. Isso, primeira coisa. Depois, a gente adiciona, tá? A gente adiciona os dígitos que compõem o dia e mês do nascimento da pessoa.
Então, eu tenho um exemplo aqui embaixo, né? Uma pessoa que nasceu 12 de julho de 1957, quando ela for calcular, ela tem o ano universal, né? Que é o 2020, e depois ela vai somar a data dela, que é, no caso ali assim, 12, né? 1 mais 2, e julho 7. Tá? Então, 7 mais 1 mais 2, que é 3, vai dar 10, vai dar 1. Os números precisam sempre ser de 1 a 9, tá? Então, se a minha data, por exemplo, minha data de nascimento é 6 de 4, então é 6 mais 4 dá 10, como tem que ser abaixo de 10, de 1 a 9, então eu somo de novo o 1 e o 0, vai dar 1. Então, por exemplo, o meu ano é 5, o ano aqui do exemplo também é um ano 5, tá? Entenderam bem? Então, o que vocês vão pegar? Vocês vão pegar o dia do mês de vocês e o número do mês de vocês. Se alguém botar a data de nascimento aí, eu calculo. Carlos Mas aqui assim. Peraí, só ver o que tá colocando. Então, deve ser o dia 5 dele. Então, é o 5 mais o 1 e o ano. Tá? Então, dá 6 mais 4, 10 vai dar o ano 1 pro Carlos. Ali que ele botou um outro exemplo. Se botarem outras datas, eu calculo para vocês. Obrigada. A Cleo tá dizendo que tá boa a explicação, que bom. Então, me coloquem datas aí que eu dou mais exemplos para vocês. Mas é bem simples, é o dia do mês mais o ano, o dia do mês, o mês, né, o número do mês, e esse ano que é o 4. Aí tem um detalhe que algumas pessoas que eu vi em vídeos diferentes, mas eu vou fazer como o meu professor de numerologia me ensinou. Algumas pessoas dizem que é só, o ano é só quando você faz o aniversário. Eu vou te dizer que, e eu já vi por experiência pelos meus anos que eu faço isso faz tempo, as influências do ano já começam antes mesmo do teu aniversário. Então, você já pode fazer a soma com o ano 4. Alguns vídeos vocês vão ver que as pessoas dizem, não, até o teu aniversário é 2019. Só depois do teu aniversário é que passa a ser o ano 4. Eu vou te dizer que a influência do ano 4, vocês vão ver depois, já começou. Né? As coisas já começam a mexer na gente. Então, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Edna, por exemplo, o teu ano, teu dia é 28, então vai ser 2 mais 8, vai dar 10, já dá para separar como 1. Com o 8 dá 9, com o 4, né, 9 mais 4 vai dar 13, 1 mais 3 dá 4. Então, você tá no ano, e aí a vantagem é, né, que todos os anos você vai ter influência dupla, porque vai sempre ter isso, né? Vai gerar um 9 e o 9 somado a um número sempre vai dar aquele número. Então, teu ano esse ano vai ser 4, o ano que vem vai ser 5 e assim vai. Então, você tava no ano 3, depois você pode ver a diferença. A Edna fala por favor. Gratidão, dileta amada mestra. Obrigada, Carlos. Então, eu acho que ficou claro. Deixa eu só ver se tem mais alguém que me escreveu aqui. Não. Então, assim, eu vou passar agora cada ano, tá? Para você ter uma noção. Então, lembrando para quem tá chegando agora ou chegou agora, a gente tá vendo o ano individual, o ano universal, quer dizer, o ano para todo mundo é 4. E a soma do seu dia de nascimento, mês de nascimento e o ano 4 vai dar o ano, a influência do ano que você vai ter esse ano de 2020, tá? Ano 1, pessoal. Ele é um ano que eu vou dizer que ele é do começo, é dos inícios, é de você se expor. Ele é um ano muito bom, porque ele vai vir cheio de criatividade, ele vai vir... Eu não vou estar lendo necessariamente o que tem, porque eu acho que aparece o que tem ali assim, mas eu vou estar falando de maneira geral quando eu falo com meus pacientes. Ano 1 é começo, recomeço, criatividade, as coisas que não estão andando bem, você vai ter ideias para mudar. Então é um ano que se aproveita muito. Como ele está conjugado a esse ano universal 4, você tem como criar focos e estar aberto para as coisas virem para você, porque ano 1 é o ano mais criança, né? É o mais imaturo, é aquele ano que a gente pode atirar para tudo que é lado. Não é um ano que a gente tem que fechar qualquer coisa, é um ano que a gente aproveita as energias para começos, recomeços, mudanças, porque ele está muito aberto para isso, certo? Isso é um ano 1. Vamos lá, um ano 2. Ano 2, pessoal, quem somou tudo e deu 2, é um ano de gestação, de espera, deixar as coisas... Eu diria que é um ano de botar tudo na balança. O ano 1 a gente começou um monte de coisa, teve um monte de ideia.
O ano 2, como qualquer ano par, a gente coloca na balança e diz, tá, agora eu preciso amadurecer isso e ver o que que me serve, o que que não me serve mais. É um ano de parcerias, tá? Um ano 2, que a gente busca parcerias, uniões e tudo mais. Como pode ser amor, ou sociedade e tudo mais, mas é um ano de parceria. É um ano tímido. Se a gente pega um ano 1 que a gente, a la louca, pensa, começa e recomeça e faz um monte de coisa, o ano 2 é muito mais tímido, é muito mais de buscar equilíbrio, né? A gente só tem que cuidar com dependência. Se a gente tá entrando numa sociedade, num relacionamento, tudo, não buscar dependência. Porque os anos ímpares, de maneira geral, a gente é muito mais solto, né? E nos anos pares a gente é muito mais contido, parece que a gente não tem toda aquela energia de iniciativa. Mas eles acontecem igual, né? A gente só aproveita desse ano 2 mais um ano 4 universal, vamos chamar assim. Você vai estar com a energia bem mais chão, muito mais do que os 1, 3 ou 5, certo? Se precisar, coloquem pergunta para mim também, tá? Que daí eu vou respondendo. Deixa eu ver. A Edna falou obrigada. Cleo. Deixa eu só fazer da Cleo rapidinho aqui assim. Porque eu sei que tem um delay, leva um tempo para vocês chegarem ao meu vídeo, às minhas perguntas. Então, Cleo, você é 29, então vai ser 2, mais um 3, mais o 4, vai ser um ano 7, tá? Que é um ano de espiritualidade, daqui a pouco eu chego lá. Então, vamos lá. Ano 2, ano 3 agora. Ano 3, a palavra-chave é comunicação, certo? Mas é um ano de otimismo, de alegria. Lembra que número par é sempre mais energético, então a gente também tem criatividade. A gente tem que cuidar só para não se dispersar demais, porque o ano 3, ele é um ano social, né? A gente vai começar projetos, a gente vai ter convites para projetos, vai ser fácil divulgar se eu tenho um negócio, se eu tenho uma ideia, é fácil falar. A gente precisa ter, como é que pode dizer, é um ano para você imaginar, criar criatividade, comunicar o que você quer, não necessariamente de parcerias, mas você vai abrir o seu ser para várias coisas, né? Então, como eu estava falando para a Edna, ela está no ano 4, esse ano que ela viveu agora era um ano de muito mais eletricidade, de comunicar, de colocar as ideias para fora. Já um ano 4 vai estar na hora de ela, que eu vou falar agora. Um ano 4 é um ano de materialização, é um ano geral que a gente vai ter, todo mundo vai ter um pouco dessa energia do 4, né, que foi esse ano que passou para mim, né, que a gente está começando para a energia 4 geral, mas eu vou estar indo para um 5, então, mas a Edna vai estar num 4, e é um ano de organização, de trabalho, de limites. Em numerologia, uma pessoa que tem um número 4, por exemplo, ela é uma pessoa que materializa as coisas, que é o número do vendedor, né? A gente expõe coisas, mas precisa ter uma direção, precisa ter mais clareza. Então, o que que acontece, né? A gente tem como superar várias dificuldades se a gente tiver uma direção. Isso significa romper com o passado. Tanto o ano 4 necessita se romper com o passado, não está pendurado em coisas passadas. O ano 5 já não aceita mais estar ligado ao passado, né? Então, o ano 4 é um processo de ir em busca da vida, das coisas. E a gente tem uma tendência a evoluir de forma mais lenta. Lembra que os números pares sempre são um pouco mais lentos, né? Mas é um período de se construir coisas, de tendência a evoluir, né? Que é muito bom. Então, para quem tá no ano 4, só pegando a energia do ano, ou no caso da Edna, de realmente viver um ano 4 duplamente, né? Procura ter uma meta, procura ter um objetivo. Porque ele é um ano de limpeza, um ano de clareza, um ano de concretizar as coisas, mas ele precisa de organização, senão você não consegue concretizar, tá? E já o Carlos é número 5 também, né? Assim como eu. A gente tá saindo dessa tendência do 4 e indo pro 5, né? E 5, para mim, a palavra-chave é mudança. A gente começa a mudar e ficar inquieto, como qualquer número ímpar, eles são anos de mudança, de energia, de mais eletricidade, né? Então a gente busca a liberdade, se as coisas que a gente está vivendo não tão bem, a gente não consegue segurar e manter elas, a gente começa a mudar tudo. Chegou o momento de
de analisar, mas não é uma analisar no sentido de detalhes, é tipo assim, o que que tá me servindo, o que que não tá. Tipo assim, o que que eu fiz até agora. E a gente, então, vai, tipo assim, vai onde vai parar, né? No sentido, uh, ele não é que nem um ano de muita criatividade, ou o ano 3 de bastante comunicação, mas ele, tudo que. Porque a gente vai vindo lá de um ano mais inseguro e tudo mais, um ano 2 de botar na balança, um ano 3 de comunicar, de expressar o que se quer, criar coisas, aí um ano 4 estabelecer de novo, fazer a coisa funcionar, dar algum lucro, qualquer coisa do gênero. Aí um ano 5 mudança tipo assim, bom, não tá funcionando até agora, cansei, vou para outra coisa. Um ano 5 é tipo um ano ariano, né? Se fosse um carro esportivo, né? Aquele que a gente tem uma certa pressa, né? E a gente é como um adolescente cheio de vigor, então a gente tem que ter um cuidado, porque a gente pode se meter em um monte de enrascada no sentido de, vai, convida para isso, convida para aquilo, se faz tudo, né? Então, pode se mudar de casa, pode se mudar de relacionamento, pode se mudar de tudo. Para mim, todos os anos 5 sempre foram muito bom, até porque eu sou um 5. Intensifica muito a minha energia e traz realmente sempre muita mudança mesmo. Então, para quem está no ano 5, aproveite, porque vai ter toda a necessidade de estruturar, do 4 em geral, né, que as pessoas estão vivendo, mas que você vai estar com uma energia a mais. Deixa eu ver se tem mais alguém que entrando aqui. Não tem nenhum comentário, vou seguindo. Ano 6, pessoal. Então, ano 6 é o que a Cleo passou, né? E vai começar um 7 o próximo. Mas nesse momento, o ano 6, a palavra-chave é busca de harmonia. Mas eu considero o ano 6 afetividade, tá? Seja relacionamentos familiares. De maneira geral, o 6 é afetividade para mim, né? A busca de harmonia, encontros e desencontros tiveram lugar no passado, chegou à altura de fundar um lar, deixar sólido uma relação que você tenha, o trabalho que você tenha, o encontro da alma gêmea, a busca de melhoramento, de ser mais seletivo, arcar com responsabilidades, cuidado para não se intrometer demais no assunto dos outros, porque a gente começa a ficar bastante crítico no ano 6, no 7 às vezes é mais que isso ainda. Acima de tudo, deve pensar nos seus familiares e amigos. No ano 6 a gente está mais próximo, a pessoa 6 é mais próximo de família e afetividade. Então é um ano de reserva, a gente não é amigo de todo mundo, a gente não está buscando todo mundo e a gente começa a eleger um pouco as pessoas à nossa volta. Daí, o ano 6 é muito bom para afetividade, no sentido de ser mais reservado, certo? E aí vamos para o ano 7. O ano 7 é um ano da reflexão. O 7 é muito racional, ao mesmo tempo que ele é espiritual. Tá? Então a gente busca refletir, a gente busca entender mais a fundo as coisas, a gente busca meditar, a gente busca autoconhecimento, a gente tem uma busca interna muito grande e os assuntos relacionados à espiritualidade e religião ficam bastante em alta, tá? Para isso será necessário que você desenvolva uma vida interior, se reencontre com a natureza, com respiração, com uma boa comida, aborde problemas espirituais. É um ano de espiritualidade, mas não é eu vou buscar uma religião. Eu vou buscar entender, de repente, a religião que eu tô. Eu vou buscar entender como é que eu lido com isso. É muito mais uma viagem interna do que externa. Uma pessoa 7, por exemplo, é uma pessoa que é capaz de estar numa festa só observando. Então, no ano 7, muitas vezes você vai estar vendo as pessoas enlouquecidas com isso, com política, com não sei o que lá, e vai dizer o que está acontecendo por trás disso. Né? Então, quem está vivendo um ano 7 é um ano bem interessante, ainda mais em conjugação com o 4, que você tem a tendência a buscar um entendimento maior e superior das coisas, seja, por exemplo, uma vontade de fazer um novo curso, sei lá, uma nova faculdade, um curso de autoconhecimento, mas também a necessidade de repente, estar em contato com a natureza, ter um tempo de descansar melhor. É uma busca mais evolutiva no 7, diferente do 1, do 3 e do 5 que vem o que vem, tá tudo bem. O 7 tem energia elétrica do número ímpar, mas a busca agora, o foco agora é mais maduro. É mais maduro do que o 1, principalmente, do que o 3 ou do que o 5. O 7 você está buscando as energias e as coisas que vêm
como uma forma de crescimento, como um degrau a mais que você está subindo, certo? E daí a gente vai para o ano 8. Deixa eu ver se tem mais. A Karina. Oi, Karina. Tô falando as regências do ano. Até, Karina, deixa eu ver. A Karina é dia 5, de 8, dá 13, dá 4. Vai ser um ano 8. Bem, esse teu ano. Esse é o ano 7 que você terminou agora, Karina. E agora você tá entrando no ano 8. O 8 em si é verdade e justiça, tá? Ele é um pouco perfeccionista. Então, é um ano que você vai ter oportunidades, elas surgem para você de uma forma bem natural, né? Alguns dizem que é o ano do dinheiro, não sei o que lá. Não necessariamente, se não tiver foco, nada acontece. Mas no caso de saber aproveitar, se você, assim, aproveitou nos anos anteriores, foi crescendo, foi isso, aquilo, agora a coisa simplesmente acontece. Você vai estar mais motivado, porque você vai estar mais maduro também, né? E pôr em prática todos os objetivos que você quiser. Então, no ano 8 você consegue, daqui a pouco uma promoção, Karina, você consegue um novo trabalho se você quiser. As dinâmicas, né? Porque você vai estar mais motivado e tudo mais, vão acontecer. Então, não é tanto afetivo, né? Mas um ano mais prático, onde você gosta de botar os pingos nos i, as coisas acontecerem da melhor forma. Mas as energias vão estar propensas, se você tiver foco, é claro. Né? Então, soma o 8 mais o 4, no sentido ano universal 4, que pode materializar muita coisa, e o 8, que as oportunidades vêm. Então, pode ser um ano muito bom de forma mais prática na tua vida. Então, tu quer arrumar a casa, você quer arrumar o trabalho, você quer arrumar as relações de uma forma mais correta, que serve para você. É um ano bem interessante, bem bom. E aí, a gente vai para um ano 9. O ano 9, os ciclos de numerologia são de 1 a 9. O mais imaturo 9, o mais imaturo 1, o mais imaturo o 9. Então, o ano 9 é um ano que você, a gente diz assim, ó, o que funcionou até agora pode até seguir, mas se não está funcionando bem no ano 9, não vai mais. Se a gente fosse comparar a carta do tarô, seria a carta da torre, que é as coisas que não estão bem caem, independente do que você faça. Então, o ano 9 é um fechamento de ciclo. O que significa? As coisas que eu fiz e que eu comecei e de repente não terminei, eu deixei pela metade, no ano 9 a gente encerra, a gente fecha isso. É um ano que, se a gente vem enrolando com doença, isso, aquilo, você vai ter que tomar uma atitude. Se você vem enrolando num relacionamento, você vai ter que tomar uma atitude. Se o trabalho não está funcionando, no ano 9 é um ano de ponto final nas coisas. E não porque você quer dar o ponto final. É melhor se você quiser, para não sofrer. Mas mesmo que você não queira, essa coisa não está funcionando, tipo assim, tu não está feliz no trabalho, mas daqui a pouco você é despedido. Então, o ano 9 é um ano que é melhor, que já no 8 a gente tenha visto o que funcionou, o que não funcionou, para chegar no 9 e aproveitar, porque é um ano de fazer a limpeza geral. Tipo assim, não tá bom, isso para fora, isso não vou trabalhar mais, ou não funciona mais para mim. Né? A gente tem que cuidar que essa energia de finalização das coisas pode gerar uma certa tendência de angústia, de sensação de perdas, porque as coisas não vão estar exatamente como você quer. Então, para você não entrar em conflito com as energias, é interessante que você olhe, analise a sua vida e veja o que eu quero para o meu futuro. Se eu pensasse assim, o que eu quero para os meus próximos 5 anos, aonde eu quero chegar? O ano 9 é um ótimo ano para você fazer essas soluções, assim, tipo, eu quero estar, sei lá, casada, separada, com filho, sem filho, com profissão, aposentado, não importa. Eu sei aonde eu quero chegar, as coisas que eu estou vivendo agora somam para mim chegar a isso ou não somam. Porque se você escolhe findar elas na hora certa, você vai terminar da melhor forma para você e para outra parte. Se você não faz isso, as coisas meio que caem meio desastrosamente. Então, é melhor você fazer as escolhas do que serve ou não para você no ano 9. Porque depois começa de novo, ano 1 e tudo mais, e serve para você crescer. Porque são ciclos e a nossa vida é cíclica, né? Algumas pessoas falam dos setênios, né? Que são de 7 em 7 anos. De repente, um dia eu trago essa matéria aqui. Mas a numerologia de 9 em 9 anos funciona bastante bem, assim, que eu noto, né? De você aproveitar as energias
que são potenciais, não é assim, é um ano que vai terminar, eu vou ter que terminar as coisas. Não, mas se elas não estão bem, essa é a tendência. Você resolveu que não quer, você vai ter que sair da tendência, quer dizer, remar contra a maré, porque a maré tá mostrando isso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Oi, Ana Barcelos, seja bem-vinda também. Vamos lá. E a gente tem, assim, para ir encerrando... Karina, é o teu ano, porque a Karina é rato, só que é rato metal. Então, assim, o rato, ele é, na visão chinesa, né, ele é alegria, ele é comunicação, só que é um rato metal, o metal é frio, né, existe de fogo, de ar e tudo mais, tem o de metal. Então, esse ano é o ano do rato metal. É bom para estabelecer novas relações, é pedir promoção no trabalho, é cuidar daqueles que você quer bem. Então, assim, lembrando do 4, que também é questão de promoção, de trabalho, vem, então, reúne, né, o 4, ano do Sol, e mais, Sol e Capricórnio, né, então todos, se você olhar, coincidem muito bem as frequências do ano em geral, né, então, aquelas pessoas que você quer bem, você tem como trazer para perto de você, né? Será um ano de contradições, porque o rato em si é um signo no chinês que não gosta de estar sozinho, ele é social. Mas o rato de metal, o metal em si, ele é frio, né? Então você vai estar numa contradição de se relacionar ou ficar de repente em casa na boa. Então, essa é uma tendência de escolhas, assim como o ano 4 é uma tendência de escolhas, assim como o Sol, por exemplo, vai iluminar o que tá bom e o que não tá bom, vai mostrar tudo. Então, é um ano de contradição, pensando em todos eles, né? Todas essas tendências. E aí, eu queria dizer para vocês, não só um feliz 2020, né? Que eu tô encerrando daqui um pouquinho. E se quiserem ainda colocar alguma pergunta, coloquem, né? Mas o que para mim é o mais importante desse ano, que vocês já vão estar sentindo as influências. As coisas estão aparecendo e vão aparecer mais ainda, tá? Essa mesma conjunção de Capricórnio, Sol, na entrada já para Capricórnio, um ano de Capricórnio bem forte, com muitas planetas em Capricórnio, né, que é 4 patas no chão e trabalho e tudo mais. Você vai ver no 4, você vai ver nas tendências, né, do ano em geral para as pessoas. Então, todas as coincidências são: preciso definir o que eu quero. Já o ano passado eu já tinha falado muito sobre isso. Quanto mais direcionado eu tiver, melhor. Por isso que eu fiz o que cada signo vai estar trabalhando. Para quem não viu, olha depois cada signo, quais são as tarefas, quais são as tendências que os signos têm para se trabalhar esse ano. Então, isso é uma coisa que é interessante rever, porque pode ajudar bastante vocês. Mas, principalmente, assim, é um ano que, se eu tiver direção, e essa direção não é para prejudicar nada nem ninguém, é um ano que eu posso me dar muito bem, porque é um ano que eu posso trabalhar parcerias, que eu posso concretizar as coisas, que é questão de trabalho, mas também relacionamento, no sentido de coisas certas, corretas, pode ser muito bom. Então, que nem no rato falou que vai ter contradição em ser social e gostar de estar com pessoas, mas ao mesmo tempo, às vezes, você vai querer estar na tua. Assim, você vai precisar se organizar, mas vai precisar fazer limpeza. É como se eu fosse organizar a minha casa e ela tá toda suja. Eu preciso remover o que não serve mais, né? Então, são essas contradições, são essas coisas que a gente vai estar vivendo esse ano. Quando teve essas mesmas posições planetárias, foi a Revolução Francesa, né? Que, tipo assim, veio tudo para fora, né? A Revolução Industrial também. Então, são coisas que desde o ano passado estão vindo. Então, é possível, sim, que esse ano, tanto na política, apareça mais coisas, por causa do Sol, né? Apareça mais coisas para serem vistas, limpas, né? É um ano que eu estava olhando algumas previsões. Pode, sim, o povo no Brasil ir para as ruas e tudo mais, questionar o que vai estar aparecendo. Independente do político ou da política, vai aparecer em religiões, várias coisas que vão estar vindo à tona em religiões, no sentido dessas religiões que muitas vezes são mais para tirar dinheiro das pessoas ou enganar as pessoas, seja qual religião. Não estou citando absolutamente nenhuma, mas a tendência do Sol mostrar as sombras de todas as pessoas, e claro, as públicas se tornarem públicas, é bastante grande,
né? Então é um ano de a gente se observar, porque é um ano que a gente vai estar se preparando para as mudanças do outro ano, que é um ano 5, né? Então é interessante que a gente aproveite as energias de concretizar o que a gente quer, sem querer tapear nada, porque o sol vai estar mostrando tudo. Então não se tapeie, não tapeie outros. Coloque para fora o que precisa ser trabalhado e foque nisso, tá bom? Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, não tem nenhuma pergunta. Então eu vou encerrando com um feliz 2020 para vocês, no sentido das energias já estão chegando aí, né? E que a gente possa fazer desse ano um excelente ano, com toda a bagagem que a gente já carrega, com toda a experiência que a gente já tem, porque eu acho que isso que vale a pena. É quando a gente não tem a mente pequena, né? E tem um coração grande, que eu acho que a gente faz toda a diferença e o planeta precisa disso, né? Uma mente aberta e um coração bem grande, para que cada um possa fazer a sua parte e contagiar da melhor forma possível. Então, um beijo para vocês, um beijo para todas as pessoas que me acompanham. Faz diferença para mim quando vocês acompanham, quando vocês estão aqui presentes, porque eu tenho a certeza que se cada um fizer a sua parte, um pedacinho que seja, faz diferença. E aí quando vocês me acompanham, eu sinto essa sensação de, não, tô fazendo alguma diferença. E espero, claro, sempre para melhor, tá bom? Então um beijo grande para vocês e que esse 2020 nos traga não só essa luz luminosa do sol, né, de força e tudo mais, mas de energia positiva para mudar para melhor. Deixa eu só ver o que escreveram aqui. Obrigado, Clarice, ela tá dando um feliz 2020. Karina, beijo, amo você também, Karina. A Roselaí também, olá, olá. Então, um beijo enorme para vocês. Quem não viu a parte dos signos, depois dá uma olhadinha. Beijo, beijo, beijo muito grande para vocês.